Olá, mamãe. Olá, futura mamãe. Olá, você que tem uma mãe. Eu sou Alzira Leite, sou terapeuta integrativa e eu trabalho com terapia de autocura. E eu faço muitos atendimentos de mãe e de filhos. E é disso que eu vou falar hoje. Você cuida do seu bebê porque ele é algo precioso para você. Você cuida da alimentação dele, você tem os cuidados higiênicos, você se preocupa em levar ele ao médico regularmente. Você cuida muito bem da questão física do seu bebê. Mas eu queria falar hoje sobre uma questão que muitas vezes é negligenciada, a questão emocional do seu bebê, do seu filho. E muitas vezes as mães não cuidam da questão emocional dos seus filhos porque elas não aprenderam isso. Não foi ensinado às suas mães que também têm que cuidar da questão emocional. E você cuida do seu filho, acha que está tudo bem, mas um dia ele começa a apresentar uma doença crônica, uma doença repetitiva e você já leva ao médico, mas os médicos não conseguem entender de onde vem essa doença, esse sintoma repetitivo e crônico. E o que eu gostaria de falar para você é que essa questão das doenças físicas do teu filho, elas estão muito relacionadas com a questão da mãe. Então, se o teu filho tem uma doença crônica, a primeira coisa que você tem que olhar é para você, para o seu meio ambiente. O que você está passando nesse momento? Porque o teu filho é um reflexo daquilo que você está vivendo, daquilo que você está pensando, daquilo que você está sentindo, de como você está se comportando no seu meio ambiente. As crianças, elas são muito intuitivas. Como elas não têm o neocórtex cerebral pronto, elas são muito intuitivas. Então, elas são capazes de perceber questão emocional de tudo aquilo que está acontecendo no seu meio ambiente com mais facilidade do que o adulto. Porque elas, como elas não questionam, elas entendem todo o seu meio ambiente muito pela questão intuitiva, pela questão emocional. O seu bebê, quando ele está dentro da sua barriga, no seu ventre, ele não sabe que existe dois corpos. Ele pensa que seu corpo e o corpo dele são um corpo só. E até mais ou menos 1 ano de vida, ainda ele tem essa percepção que há somente um corpo. Então, tudo aquilo que você trouxe na sua bagagem, no seu DNA, na memória das suas células, tudo aquilo que você vive durante a gravidez, todos os seus sentimentos, tudo que você passa para ele até mais ou menos 1 ano de vida, o que você vive, para ele, é ele que está vivendo. Se você está feliz, ele vai estar feliz. Se você estiver triste, ele vai estar triste. Se você estiver saudável, ele vai estar saudável. Se você estiver doente, ele vai estar doente. Então, é uma questão que as mães precisam prestar muita atenção. É olhar para a questão emocional dos seus filhos e saber que o seu filho é um reflexo daquilo que ele está vivendo no seu meio ambiente. E a pessoa mais presente nesse caso é a mãe. Então, a maioria dos conflitos emocionais, a maioria dos sintomas que acontecem numa criança, elas estão relacionadas não com elas, mas com a mãe, com o ambiente que a mãe está vivendo, com os sentimentos que a mãe está tendo. Então, esse vídeo ele é um conselho para as mães. Se você não sabia disso, se você não sabe, não tem conhecimento, ou tem conhecimento, mas não sabe como praticar isso, é um conselho para você começar a olhar para a questão emocional do seu filho. Só que para olhar para ele, você tem que primeiramente olhar para os seus sentimentos. O que está acontecendo no seu meio ambiente que está adoecendo o seu filho. Porque ele é um reflexo, ele é um espelho daquilo que você está sentindo. Então, eu gostaria de dar um exemplo, como que as coisas acontecem. Por exemplo, se seu filho tem um resfriado contínuo, crônico, sempre ele está tendo recaídas de um resfriado, é sinal
que esse resfriado, ele vem de algo emocional. E às vezes não é ele que está vivendo, é você, mãe, que está vivendo. Esse conflito do resfriado, ele pode estar acontecendo em casa ou na escola, no meio ambiente dele. E vem de um conflito que ele quer afastar algo ou alguém, que algo ou alguém está incomodando ele. Então é como se ele estivesse tentando expelir um contato de algo ou alguém que está incomodando demais. E se ele continua nesse resfriado, é sinal que esse conflito ele está ativo, ele continua acontecendo. Se teu bebê, se teu filho, até os 7 anos mais ou menos, costuma ter muita infecção de ouvido, é sinal que ele está ouvindo algo que não é agradável. Gritos, brigas, desordens na casa, um ambiente familiar muito tenso. Isso faz com que inflame o tecido do ouvido, porque é uma maneira, no sentido de tentar parar de ouvir. Eu não quero, eu quero que meu ouvido fique mais forte para eu afastar isso e não ouvir o que está acontecendo. Mas lembrando que às vezes não é um conflito com ele, é um conflito com a mãe. É a mãe que não quer ouvir tal coisa. E aí ela passa esse sentimento para ele, porque a criança, ela é o espelho seu, mãe. Então você tem que ficar de olho o que está acontecendo com ele, relacionando com aquilo que está acontecendo com você também. Se a tua criança tem muita alergia de pele, se teu bebê de 0 a 7 anos tem muita alergia de pele, é sinal que ele está vivendo um conflito de separação, contato. Algo que ele perdeu, que ele está sentindo demais, pode ser uma morte, pode ser alguém que foi embora. Esse conflito de separação faz com que a pele dele se inflame, né? E ele sinta essa falta desse contato. Ou ele quer ter muito esse contato e não consegue. Por isso que a pele ela vai se inflamando para ela ficar mais sensível, para poder sentir esse toque que nunca vem. E se o toque nunca vem, a criança continua inflamando aquela pele, continua com alergia até que ela resolva. Mas, como eu disse, pode ser você que esteja passando por isso. Você que passou por uma separação, ou alguém faleceu, ou alguém foi embora. Uma separação traumática, inesperada, e você está refletindo no seu filho. Se seu filho tem muitas cólicas, problemas de intestino, é sinal o quê? Que ele está vivendo algo indigesto, algo que está incomodando ele demais. É uma incapacidade de aceitar o que está acontecendo no seu meio ambiente. E aí ele continua com problemas de estômago, problemas cólicas, problemas de intestino. Então tá muito relacionado. Mas tudo isso pode ser uma culpa inconsciente da mãe. Pode ser a mãe que esteja se sentindo culpada, pode ser ela que esteja com raiva, ou ela está com medo, ou ela está ansiosa demais, né? Então pode ser a mãe que está passando por esse conflito. E isso está refletindo na vida do seu filho. Tá, agora vem a questão. Sim, tá, eu posso estar passando, eu estou passando por algo. E eu estou refletindo isso no meu filho. Meu filho está adoecendo por causa desses meus conflitos emocionais. Não existe culpados, mas existe responsáveis, né? Você não é culpada de nada, porque muitos desses conflitos, eles acontecem de maneira inconsciente. Você nem percebeu que eles estão acontecendo. Às vezes você nem sabia, você nem sabe, mas estão acontecendo. Então, primeira coisa é você trazer para a sua consciência do seu poder de mãe. Está acontecendo comigo. E se está acontecendo comigo, só eu posso resolver isso. E quando você resolve, encontra e trata esse conflito, você libera teu filho. Você libera teu filho, você libera toda uma linhagem, toda uma questão de filho e dos próximos descendentes seu. Então, a questão da liberação emocional, de você encontrar e tratar o seu conflito, é
milagroso, porque não acontece só com você. Ele vai acontecer com um filho e com toda a sua linhagem. E pode resolver casos até do seu passado. Então, por isso é muito importante ter essa consciência do que está acontecendo. Porque você fazendo isso, você vai ajudar toda a sua família. Não somente você. Porque tem traumas, conflitos, que ele afetam... como fala, afeta uma família por várias gerações. E enquanto alguém não para e perceba o que está acontecendo, isso continua, é um ciclo de repetição e vai acontecendo. Então, por isso que é importante que você, como mãe, comece a olhar o que está repetindo em mim, que repetiu em mim, que repetiu na minha mãe e que está repetindo no meu filho. Porque aí é uma questão de linhagem. É necessário que você consiga superar tudo isso para você curar, não só você, mas curar o teu passado e curar os seus descendentes. Então, é necessário encontrar e tratar esses conflitos traumáticos inesperados que estão afetando o seu filho, que está afetando a sua família, que pode afetar as próximas gerações. Então, esse vídeo hoje é para você, mãe, para você aprender a cuidar das suas emoções. Cuidar das emoções não é uma coisa só do agora, fazer a terapia e pronto. Não, cuidar das emoções é como cuidar do corpo. Você cuida do corpo todos os dias. Você pratica exercícios físicos, você cuida da sua alimentação, você vai ao médico, você está sempre se cuidando. A mesma coisa é os conflitos emocionais, é a questão emocional. Você tem que cuidar das suas emoções todos os dias. Ficar atenta todos os dias, né? Fazer a terapia e continuar cuidando das suas emoções. Se você não aprendeu que isso era importante, saiba que isso é muito importante. Isso é curativo, isso é milagroso. Você pode ser aquela pessoa que vai cortar um ciclo repetitivo de repetição de uma doença crônica. Eu sou Alzira Leite, eu sou terapeuta integrativa e eu trabalho com terapia de autocura.